Olá, estamos com mais um episódio do Totalks, com o patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também você pode assistir o nosso Totalks em todas as plataformas do Poa Streaming, que é um grande parceiro do Totalks. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito querida que, na realidade, quando eu conheci, foi assistindo ela numa apresentação e, para quem me conhece, sabe que eu me emociono, mas com ela eu me emocionei muito e muito provável que eu vá me emocionar aqui também. Estamos com a Nath, que é da Fundação Projeto Pescar, que tem aqui no Shopping Total uma sede da Fundação Projeto Pescar, que veio para cá justamente para isso, para esse entrosamento da preparação, que é o que o Projeto Pescar faz com os alunos, preparar para o mercado de trabalho, e um shopping center tem um mercado de trabalho para oferecer para esses alunos. Bem-vinda, Nath, é um prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Nath, sabe que tu é uma pessoa que transmite, assim, uma energia, uma alegria, né, muito instantânea. Sim, E foi na inauguração da Fundação Projeto Pescar, né, que tu falastes ali? sim, foi na inauguração do Hub, aqui no Shopping Total, que eles me chamaram para dar o meu depoimento como egressa do Pescar. Isso, porque o teu depoimento simplesmente foi maravilhoso e imagino que a tua trajetória na Fundação Projeto Pescar tenha sido também, né, Nath? Sim, foi super importante para minha vida, foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho, eu tive por meio do Pescar, lá nos meus 16, 15, 16, 17 anos. Então foi super importante para minha carreira, para minha vida. Foi ali que eu decidi o que eu queria fazer de faculdade, foi ali que eu soube o que eu poderia fazer de faculdade, como eu poderia correr atrás. Então foi um ponto inicial, assim, um pontapé inicial para abriu meus horizontes e foi um pontapé inicial para minha carreira, com certeza. Hoje tu estás com 22 anos, né, Sim. ficastes 2 anos na fundação, que na Uhum. realidade, o projeto todo é 1 ano, tu estava me explicando aqui, mas teve o período do covid que então tu acabou ficando 1 ano a mais, né? Sim, intenção é a iniciação profissional no projeto Pescar, ela dura 1 ano só, o jovem aprendiz. Só que como eu peguei a época bem ali da pandemia, eu entrei em 2020, em março, fevereiro, março de 2020, e aí logo depois tudo fechou, e aí a gente teve que ficar em casa, mas eles continuaram com o Pescar de forma online, e aí no final do ano a gente recebeu a notícia de que tanto a Renner quanto o Pescar, que eu fiz o projeto Pescar nas lojas Renner, e tanto a Renner quanto o Pescar eles tinham aberto para que a gente ficasse mais 1 ano. Então foi mais uma oportunidade que eu tive de me desenvolver mais e de estar com mais contato aí com a organização, de ter mais contato. Maravilha. Acho que é até importante a gente voltar um pouquinho para Uhum, explicar, porque tem algumas pessoas que não conhecem e não sabem o que é a Fundação Projeto Pescar. A gente tem uma familiaridade sim. por eu já ter convivido em outras épocas com a fundação e agora com essa relação toda aqui com o Shopping Total, que foi um prazer enorme poder ter feito toda essa tratativa de trazer aqui para o Shopping Total e ter essa aceitação muito grande dos acionistas do shopping, né, em fazer esse trabalho social maravilhoso. E tu, porque realmente, né, vivenciou e fez a tua escola, né, de uma Sim. certa forma, na fundação. A Fundação Projeto Pescar, ela foi fundada mais ou menos há uns 30 anos pelo grande visionário Geraldo Link, justamente para preparar os jovens com potencial de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Né, Nath? E aí me conta, então, nos conta como é que tu chegou nessa história toda, nessa, fundação maravilhosa para poder estar aqui também contando a tua história. Tá bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho que começar primeiro contando voltar um pouquinho antes de conhecer o Pescar, contando um pouco da minha história. Eu sou de uma comunidade aqui de Porto Alegre, da Bom Jesus, e morava com a minha avó desde os meus 6 anos de idade. E por morar em comunidade, a gente não tem acesso ao mundo externo, digamos assim. Eu não tinha muito acesso à informação, acesso a muitas coisas. Então eu me sentia que eu estava numa bolha
E aquilo pra mim era pra onde eu poderia ir, até onde eu poderia chegar, ali naquela comunidade. Mas eu sabia que eu queria muito trabalhar, porque eu queria ganhar meu dinheiro, era isso. Quando chegou lá meus 14, meus 15 anos, eu queria muito trabalhar para conseguir ganhar dinheiro e poder sair com as minhas amigas no shopping, comer um sorvete, que eu estudava numa escola que ficava perto de um shopping aqui em Porto Alegre, e as minhas amigas todas iam para o shopping depois, e aí eu não podia ir, porque eu não ia ter dinheiro para comprar um sorvete, por exemplo. Eu ficava super chateada com aquilo e eu também não pedia para minha mãe, porque eu sei que a situação era meio complicada e ela também não tinha para me dar. Então eu ficava olhando aquilo e eu digo: "Nossa, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para conseguir sair com elas depois da aula". E aí eu comecei a cuidar de crianças dos meus vizinhos, e eles me davam o que eles poderiam pagar. Eu não pedia, não tinha um dinheiro mínimo, assim, que eu queria, então eu dizia assim: "Ah, eu posso cuidar, e aí tu me paga o que tu conseguir". Então comecei a ganhar dinheiro aos poucos, eu tinha muita vontade de ajudar a minha avó também, ajudar em casa. Então, com um pouco que eu ganhava, eu ajudava um pouquinho e conseguia comprar as minhas coisinhas, meus cremes de cabelo, eu adorava cuidar do meu cabelo, então pra Belo cabelo, né? Obrigada. Eu adorava cuidar, então eu gostava muito de comprar essas coisas. E às vezes até quando não tinha, eu pegava, assim, das minhas tias, da minha mãe, de emprestado, os cremes, né. Então eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a conseguir comprar as minhas coisas. Só que eu queria mais, eu digo: "Ai, não tá dando, não tá sobrando, tá faltando". E eu comecei a largar currículo com meus 15, 16 anos, mas já como eu era muito nova e eu não tinha tanta experiência, eu não conseguia emprego. Comecei a largar currículo em mercado, via vaga na internet e mandava currículo, até que um certo dia eu morava com a minha tia e a minha avó, e até que um certo dia minha tia chegou em casa e disse: "Nath, olha só, eu vi esse curso aqui", ela te chamou de curso, "eu vi esse curso aqui, eles estão pagando para quem se inscreve e é ali na sede administrativa da Renner", porque a sede administrativa da Renner fica dentro dessa comunidade. E aí eu disse: "Bah, tia, é legal, mas eu não vou passar". Eu disse pra ela: "Nem vou me inscrever, porque eu acho que eu não vou passar, isso não é pra mim". E ela: "Não vai, é pra jovens da Bom Jesus mesmo, vai, tenta, o não tu já tem". Ela disse. Ai, e aí eu fiquei naquilo. Fiquei. E as inscrições, isso era um meio da semana, as inscrições terminavam para o final da semana. E eu posterguei, disse: "Não vai dar, não vai dar". Eu era muito pessimista. E a minha tia ficou insistindo até que eu fui e fiz a minha inscrição. Passei na primeira etapa, já fiquei mais Viu? empolgada, já fiquei mais empolgada, assim, mas eu não sabia o que me esperava. Eu sabia que era um curso que a gente ia fazer na Renner e que eles davam, eu estava mais pela grana, porque eu vi que era os R$ 400 e aquilo brilhou meus olhos. R$ 400, eu fiquei: "Meu Deus, vou ganhar R$ 400 por mês", isso pra mim era muito. Era mais do que tu ganhava cuidando das crianças. Sim, com certeza, com certeza. Então aquilo brilhou, quando eu vi R$ 400 ali e vale transporte, daí eu brilhou meus olhos. Então eu fui, passei pela primeira etapa, e aí chegou a etapa da documentação. E eu não tinha carteira de trabalho na época, só RG. E a minha mãe, ela trabalhava muito, e ela não conseguia sair do trabalho para só se fosse algo que envolvesse saúde, algo gravíssimo, assim, sabe. Sair para me ajudar a fazer o documento para ir levar, ela não conseguia. É Então saúde, né, não deixa de é, ser, né. exatamente, exatamente. Então eu peguei, quando passou por essa etapa, eles falaram que precisariam dessas documentações, só que eles disseram: Vamos dar um tempo para quem não tem", até porque como eles trabalham com jovens em potencial de vulnerabilidade social, eles sabem que muito desses jovens, às vezes, nem RG eles têm, então eles dão esse tempo para que a gente possa correr atrás de toda a documentação que precisa, e caso precise fazer também, eles dão um documento tudo certinho pra gente. E foi isso que eles me deram e eu fui falar com a minha mãe também já disse: "Poxa, eu não vou conseguir sair do trabalho", dele eu já disse: "Ai, não vai dar, também de novo, não vou conseguir, tá bom, deixa pra lá". Passei pela primeira etapa, mas eu nem ia passar na segunda, então tá tudo certo. Mas eu fiquei super chateada. E aí, de novo, as minhas tias, a minha avó disse: "Não, vamos dar um jeito, a gente vai vai conseguir, vai dar um jeito pra ti". E aí eu não lembro muito bem, assim, se foi a minha mãe que conseguiu me levar ou se foi a minha avó, mas consegui fazer a documentação. Fui lá, entreguei a documentação, aí foi a etapa da entrevista. Também tinha que ir com os pais.
E aí essa foi mais uma parte complicada, porque a minha mãe não conseguia sair do trabalho para me levar na entrevista. Tua mãe trabalhava com o quê na época? Na época, eu acho que era em restaurante, se eu não me engano. Ela lavava os pratos e as coisas lá do restaurante. E aí ela não conseguia, porque a escala era bem complicada e os horários também era bem puxado. E só que eu insisti, minha tia também me ajudou, minha avó me ajudou muito. E aí ela conseguiu se liberar naquele dia e a gente foi fazer a entrevista. Eu estava super nervosa, eu estava achando que eu não ia conseguir. Quando eu entrei naquele lugar, eu disse: "Meu Deus do céu, isso aqui é um mundo diferente", eu nunca tinha entrado em algo parecido, porque lá a sede administrativa tem 2 prédios enormes, assim. Então eu entrei naquilo, vi as pessoas super bem arrumadas, eu gostava de me arrumar bastante, mas, enfim, por conta dos recursos, não dava pra fazer muita coisa. E quando eu vi aquelas pessoas super despojadas, com os cabelos diferentes, todas muito bem maquiadas, eu: "Meu Deus do céu, eu tô entrei numa realidade totalmente diferente aqui". E já fiquei super encantada com aquilo. Mas também vem o medo de que: "Poxa, talvez esse lugar não seja pra mim, muito diferente de mim, não é com isso que eu tô acostumada". E aí, quando eu entrei na recepção, tinha uma menina que foi a minha vizinha e minha amiga quando eu era criança, me atendendo, na Bom Jesus. Ela era Ela minha amiga estava da Bom Jesus, trabalhando ela já estava lá na trabalhando Renner. lá como recepcionista. E eu olhei aquilo e disse: "Meu Deus do céu, se ela tá aqui, eu posso também", sabe. Depois eu descobri que ela também foi uma egressa do Pescar e ela entrou na Renner por meio do Pescar. E aí já foi abrindo um pouco mais meus olhos, mas sempre com aquele medo e com aquela insegurança de que talvez não ia dar certo, aquele lugar era muito diferente do que eu estava acostumada. Fui pra entrevista individual, a gente fez uma entrevista em grupo também, e eu com muito medo, aí tinha que escrever uma carta. Na entrevista em grupo, a gente tinha que escrever uma carta contando a nossa história. E eu lembro que eu não conseguia escrever, porque eu estava tremendo muito, muito. E aí eu disse: "Ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir". E a moça, que foi a minha educadora depois no Pescar, que participou da entrevista, ela foi muito atenciosa, ela disse: "Olha, se tu quiser ir para um cantinho, respirar um pouco, tomar uma água, fica super à vontade". E aí eu fui tranquilizando um pouco mais e consegui escrever minha carta. E depois daquele dia, iam passar 7 dias, até 7 dias eles iam dar um retorno pra gente. Eu cheguei em casa, eu chorei horrores, porque eu achei Chegada exausta, né, imagina a tua adrenalina. sim, eu chorei horrores, eu disse: "Não deu certo, eu não consegui escrever direito, eu estava nervosa". E a minha avó, ela é muito calma, muito calma. E ela disse: "Nath, calma, calma que tu não sabe se vai dar certo, calma, vamos rezar, vamos pedir que tudo vai acontecer como tem que acontecer". E eu: "Não, vó, não vai dar certo". Santa avó, hein. Sim, sim. E aí passou um dia, passou 2 e eu: "Ai meu Deus", e o e-mail não chegava, a mensagem não chegava, e eu: "Ai meu Deus". Aí quando chegou o e-mail, eu fiquei muito feliz, que daí eu passei, e aí foi mais choro, eu fiquei super feliz, eu disse: "Meu Deus, eu vou receber R$ 400, eu vou entrar naquela empresa, vou estar com aquelas pessoas, eu não acredito nisso". Então foi depois desse processo, no meu primeiro dia, foi muito importante pra mim esse dia, porque eu entrei lá e aí eu recebi o crachá, eu recebi o uniforme que a gente ia ter que usar, e olhar para aquele crachá e ver: "Nossa, esse crachá é o crachá de acesso da sede administrativa da Lojas Renner". E aquilo para mim foi tão importante, que eu olhei assim, e eu disse: "Meu Deus, que mundo diferente é esse que eu tô conhecendo agora", sabe. Mas sempre com aquela coisinha dentro de mim de que: eu não pertenço", como se eu não pertencesse àquele lugar, porque era algo muito diferente, eu estava saindo muito da minha zona de conforto. Só que eu fui conversando com os meus colegas, que todos eram da Bom Jesus também, e a gente foi passando os momentos juntos, e eu vi que as dores deles e o que eles sentiam eram muito parecidas com a minha. A educadora também, minha educadora, que se chama Tamires, do Pescar, deixava a gente muito tranquilas com tudo e a gente podia contar com ela. Então isso foi super importante nessa trajetória para mim também. E eu sinto que depois de uns 6, 7 meses ali, com todo o trabalho que eu desenvolvi no Pescar, que o Pescar ele tem muito isso, né, de desenvolver o jovem. Eles dizem: "Eles não te dão um peixe, eles te ensinam a pescar". Olha, essa é a minha turma do Pescar. Aham.
E então, a partir desses 6 meses, eu conseguia entender que eu pertencia sim àquele lugar. Eu estava ali porque eu merecia estar ali e que eu poderia ir muito mais longe do que eu imaginei que poderia ir. E aí eu comecei a pesquisar faculdades, eu comecei a estudar como que eu poderia entrar para uma faculdade. Para mim nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí foi o primeiro passeio que a Esse gente é fez. tu ali? Sim, sou eu. Querida. A gente fez um passeio, um tour pela Bom Jesus. E foi bem legal. Então Que depois legal, fez um tour pela Bom fez Jesus um tour pela Bom Jesus com o uniforme da Renner. com o uniforme da Renner, Bem incluída no todo um processo que tu exatamente. imaginava que tu jamais estaria. Exatamente. Não, eu saía do centro administrativo e a minha educadora dizia assim: "Ai, vocês podem tirar o uniforme depois que sair daqui". E eu: "Não, quero me aparecer". Turmo com uniforme. Sim, eu saía, daí eu ia de a pé pra casa e pra mim era o máximo estar com aquela camisa com o logo do Projeto Pescar, com o logo da Renner e eu ficava andando assim: "Meu Deus, tô me sentindo, O né". tamanho do teu orgulho, hein? Sim, demais. Então, o pescar, ele me ensinou a pescar mesmo. Ele, me mostrou que eu tenho um mundo de possibilidades na minha frente e eu tenho posso buscar essas oportunidades, e eu tenho total capacidade, como qualquer outra pessoa, de buscar essas oportunidades. Então foi ali que tudo começou, digamos Que te assim. startou tudo isso, Nath. E Sim. deixa eu te perguntar uma coisa, os nãos, aqueles todos que tu foi carregando, carregando, carregando para ouvir os sims e tu dizendo não para ti mesmo e as pessoas te dizendo sim. Porque as Sim, pessoas te disseram sim, a tua avó te impulsionou, o sim, mercado de trabalho te impulsionou, a fundação, o projeto, enfim, as pessoas que tu conhecia, mas tu te dizia muitos nãos. sim. Tu tá te dizendo mais sims agora? Sim, com certeza. Com certeza. No pescar eu também tive a oportunidade de começar a fazer terapia, que isso, pra mim, antes do pescar, eu tinha muito aquele tabu que a maioria das pessoas tem, que não fazem terapia e não conhecem sobre o processo, de que terapia é só pra quem de fato tem algum problema mental, alguma coisa assim. Mas dentro do pescar eu entendi que não, eles deram acesso, eles tinham parceria com uma empresa e deram acesso a terapias de graça pra gente. Então, semanalmente, eu comecei a fazer terapia e esse processo me ajudou muito também, muito. Essa oportunidade foi muito boa. Até depois do pescar, a minha terapeuta não me largou, ela disse: "Não, Bárbara. vou ficar contigo". Então, sim, hoje eu me digo mais sims e eu sei que eu tenho, como eu falei, eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser, só eu querer. Claro, que legal. E não que os nãos não sejam importantes, claro que eles são, mas Sim, eles têm que estar colocados no seu espaço, né, exatamente. adequado, assim. Exatamente. E realmente, e fazer a terapia e entender, né, o que tu pode, aquilo que tu Ex pode te permitir, aquilo que tu tem que dizer: "Não, isso não é para mim, isso eu desejo, isso eu quero", e sim, aquilo que tu falas, né, e conquistar e mostrar para ti e para as pessoas de um modo geral que tu pode. exatamente, exatamente. O processo terapêutico, para mim, é mais um processo de foi mais um processo de autoconhecimento, de entender principalmente o porquê que eu me falava tantos nãos, Uhum. e a partir daí começar a colocar tudo no seu lugar, os nãos no seu lugar, os sims também. E também o processo terapêutico que foi através do pescar, me mostrou que, hã, às vezes o medo, que eu achava que o medo era algo ruim, porque eu tinha muito medo, muita insegurança, mas ele também pode ser o impulsionador das coisas, Sem sabe. dúvida. Mas é só saber controlar. Todas as emoções a gente tem que saber controlar e dosar e, minha terapeuta dizia assim: "Conversar com com os sentimentos e com as emoções funciona muito". Então, isso foi muito importante, esse processo foi muito importante pra mim e até hoje eu faço e eu vejo que, assim, realmente conectou muito e foi algo que complementou tudo que eu estava, aprendendo no pescar, tudo que os voluntários da Renner estavam me passando, foi algo que só complementou e veio pra somar nisso tudo. E toda, essa tua questão, né, desses teus medos e concordo plenamente, né, o medo ele nos impulsiona e Sim, ele também nos ajuda, a não ir aonde a gente não tem que ir, né, exatamente. também ele é um certo freio, né, para as coisas que Sim. não são legais, para aquilo que é negativo, Uhum. mas nos impulsiona
para aquilo. Então tem até uma expressão que a gente usa muito, assim, né? Mesmo com medo, vai lá e faz, né? Segura e Sim, vai, né? sim. Que é importante. E o quanto tu mexeu também no teu ambiente familiar com essa tua coragem, com esse teu auxílio muito das mulheres da tua família, né? Que tu fala muito isso, assim. O quanto tu mexeu depois no teu ecossistema familiar? Sim. Olha, eu nunca tive uma conversa com a minha família sobre isso, mas eu sinto que não era o meu objetivo, mas foi algo que foi acontecendo naturalmente, assim. Porque minhas tias, minha mãe, minha avó sempre me apoiaram muito, só que tem aquela questão delas estarem também na comunidade, tem aquela bolha. E eu sinto que quando eu consegui algo diferente, e eu levei todo mundo junto comigo, assim, sabe. Então eu contava o que que acontecia, eu falava do que eu aprendia, e a minha avó se engajava, minhas tias também, minha mãe também. E hoje eu vejo que a minha família evoluiu muito, mudou muito, assim. Minhas tias hoje estudam, por exemplo, sabe. Uma das minhas tias, ela já tinha terminado o ensino médio, 2 na verdade, já tinham terminado o ensino médio, só que outras buscaram também estudos. Hoje elas leem livros, são super estudiosas, só que isso antes não era algo comum. Eu não sei se foi por mim, de fato, mas eu acho que eu tive sim uma influência nisso. E algo que eu acho que foi super importante também, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade, da minha família materna. E de uma geração de várias gerações, na verdade, né. Então isso eu acho que foi super importante, porque hoje eu vejo meus primos pequenos, meu irmão dizendo que talvez, ai, sabe, quer estudar, já sabe o que quer fazer, qual área quer seguir, e isso pra mim era algo que eu nunca tinha pensado. Quando eu estava na idade deles, pra mim fazer ENEM Existente. inexistente, era inexistente. E eu tenho certeza que eu tive influência nisso também, sabe, porque agora tem uma pessoa da família que está lá dentro, que faz. Então e hoje inclusive meu irmão é um egresso do Pescar, ele está fazendo Pescar hoje, então eu acho que de alguma forma eu consegui sim mudar, todo o entorno da minha família, mas não foi algo natural, assim, eu acho que serviu como inspiração e eu sou muito grata a eles também, porque com um pouco que eles tinham, eles conseguiam me botar pra cima e dizer: "Vai lá que vai dar certo", sabe, "Vai lá que vai dar certo". E hoje eles são muito assim, eu tenho certeza que inclusive, quando o Ezio veio aqui e vocês, né, falaram um pouco de mim, assim, eu até mandei pra eles e eles disseram: "Nossa, a gente tem muito orgulho de ti, parabéns por tudo isso que tá acontecendo". E sempre quando eu posso levar eles nas coisas, nos eventos que eu participo, eles sempre estão junto comigo, principalmente minhas tias, assim, então minha mãe também tá sempre junto comigo, porque de certa forma eu sempre quero estar com os meus e levar os meus junto, né, então isso é super importante pra mim. Que legal. Olha aí, esse é Ó, tu aí meu falando, eu falei que ia me emocionar, tá vendo? Ó, já comecei. Aqui tu estava lendo a carta que tu disseste que tu escreveu, né, sim. contando a tua história e para poder também te dar essa encorajada, né, te impulsionar para a vida, assim, e isso é muito importante, né. Quando tu fala, e por isso eu te provoquei, né, na questão da família, o quanto tu mudou, eu não tenho a menor dúvida que tu impulsionou essa mudança. E não Sim. precisa nem se falar isso em casa, né, não Hum. eu nunca conversei com eles para saber se foi ou não foi. São coisas naturais, né, e com mais naturalidade que tu leva, melhor são as transformações, na verdade, né. Sim, com certeza, com certeza. E eu sinto muito isso, assim, que às vezes eu até fico pensando, principalmente no que é a geração que veio depois de mim, né, meus primos, meu irmão, eu vejo que eles têm mais vontade de fazer as coisas. E eu sinto, como eu comentei, eu sinto que isso foi por eu ser diferente, eu quebrei a bolha, digamos, eu ultrapassei um pouquinho as fronteiras, e eu acho que isso tem total influência, assim, neles, sabe, hoje em dia. Tu te inspirou em alguém, assim, ou em algumas pessoas, ou qual foi a tua, além da tua avó e da tua tia que obviamente, né, te Sim. simplesmente foram te jogando, né, para cima, assim, te impulsionando, mas tem alguém que tu te inspira?
Eu acho que não tem alguém específico. Foi muito por momentos da minha vida, eu não tenho até essa semana me perguntaram qual seria a minha heroína, minha super heroína, e eu não tenho alguém que, nossa, essa pessoa me inspirou. Mas eu sinto que cada momento da minha vida alguém me inspira muito, assim, todas as pessoas que estão ao meu redor me inspiram. A minha avó pela bondade, pela paz dela, a minha mãe pela força e pela garra, sabe, a minha tia pelos estudos, que ela busca muito sempre se aprimorar. Então cada pessoa na minha vida, a minha educadora do pescar, por exemplo, ela me inspirava muito, porque ela era aquela pessoa que era muito organizada, muito criativa também e muito atenciosa com as pessoas, então eu olhava pra ela e digo: "Nossa, eu quero ser tão atenciosa quanto a Tamires", sabe. Então acho que foi cada coisa, até meus próprios colegas do pescar. Teve um colega meu que me inspirou muito, assim, porque ele é muito alegre, ele era muito alegre, muito espontâneo, muito comunicativo, e eu era uma pessoa muito tímida quando eu tinha meus 15, 16 anos. E aí eu via ele falando e super despojado, eu olhava aquilo, eu disse: "Meu Deus, eu quero ser assim", sabe, eu quero ter ser tão comunicativa quanto ele. Tu não era assim? Não, eu Não, tinha fala pavor. sério. Eu tinha pavor de falar trabalho de escola, eu tremia, eu era aquela que pegava o papel e tremia, assim, eu não gostava de falar, não gostava. Só que no pescar eu vi que comunicação era uma habilidade minha, que eu me comunicava super bem, só que eu tinha vergonha, medo, É isso e que eu ia dizer, uma coisa que desenvolvimento. tu tem, né, porque isso, da forma como tu é, tá no teu olhar, tá nas tuas expressões, nos teus gestos, as tuas palavras, quer dizer, então isso era uma coisa que talvez estivesse muito dentro de ti, que só precisou ter realmente essa coisa de, como tu falas, né, furar a bolha e ir para o mundo, né, com Exatamente. a tua simpatia, com a tua delicadeza. Sim, e agora, enquanto tu falava, eu lembrei de 2 pessoas que me inspiraram muito no pescar, 2 voluntárias, que elas eram da área de comunicação, e foi aí que eu decidi fazer marketing, né, que hoje eu curso marketing, que elas eram da área de comunicação da Renner, e as 2 tinham feito faculdade de marketing. E elas eram pessoas super despojadas, super comunicativas, assim, e como eu era muito tímida, mas eu sentia que era, sabe, eu admirava muito pessoas comunicativas, então talvez era aquilo, era uma coisa que estava aqui em mim, só que precisava só aflorar e desenvolver. Então eu lembro que, assim, as 2 palestras delas foram a que mais me impactou. Uma, ela mostrou como que funcionava toda a área de marketing e comunicação da Renner. Ela mostrou até a área de merchandising com os produtos, como eles montam as vitrines, e aquilo me encantou de um jeito que eu fiquei: "Meu Deus do céu, meu Deus". É tudo que eu quero. Exato, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu disse e até depois eu mandei uma mensagem pra minha educadora, eu disse: "Tamires, eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, consegue o contato delas pra mim que eu quero conversar com elas ou seguir no LinkedIn, que eu preciso saber o que que elas fizeram". E aí eu vi que elas cursaram marketing e eu comecei a pesquisar sobre essa área, comecei a pesquisar mais sobre comunicação. No Pescar a gente também fazia alguns cursos de comunicação e oratória, e aí eu disse: "Meu Deus, é isso que eu quero. É isso aqui tem tudo a ver comigo". Mas só que tinha algo que também me impedia, porque eu era tímida. E eu ficava: "Será? Será que é minha área? Era Será que" medo, né, não era É, timidez, era medo. exatamente. Mas depois, quando eu comecei a me desenvolver com os meus colegas também, a gente tinha muito o que falar, e aí eu começava a falar, gravava vídeos na pandemia também, como a gente trabalhava de forma online, né, virtual, então minha educadora pedia para gravar vídeos, às vezes agradecendo os voluntários que participaram ou contando como que foi a semana, os aprendizados, e aí eu falava como se eu fosse uma blogueira, dizia: "Oi pessoal, tudo bem?" Com a câmera aqui, então isso me ajudou muito, assim, muito. E hoje eu me vejo como uma pessoa super comunicativa, eu gosto muito de falar e não tenho problema nenhum em falar para grandes públicos, assim, sabe, é algo que Eu eu vi gosto. que tu não tem o menor problema de falar para grandes públicos no dia que tu estava fazendo a tua apresentação, né, Sim. e tu percebe, tu sente, além da tua família, obviamente, que tem pessoas que te olham, te admiram e se espelham em ti, te tem como uma pessoa inspiradora? Sim, hoje eu vejo muito, inclusive esse final de semana eu estava com alguns jovens, de um projeto, e eu até fui mediadora de um evento para jovens da Rede Calábria, foi mais de 100 jovens.
E eu vejo que quando pessoas até que não me conhecem tanto, como por exemplo esses jovens, eu passei um dia com eles e alguns disseram: "Meu Deus, ai, foi muito bom te escutar", sabe, "Foi muito bom te escutar, obrigada pelas palavras". Ano passado também eu participei de uma outra palestra para uns 300 jovens, eu contei um pouco da minha trajetória, mas foi algo, assim, super rápido, bem rapidinho, e uma das jovens que estavam assistindo, ela fez um desenho meu. E aí Nossa, que ela legal. chegou e entregou aquele desenho e disse: "Olha, muito obrigada. Tu foi uma das palestras que mais me inspirou aqui, e isso vai me ajudar muito para o meu futuro". E aí, com certeza eu inspiro pessoas e eu gosto de inspirar pessoas, porque eu sei que a minha história pode ajudar. Até, hoje até, por mais que eu seja essa pessoa super comunicativa e não tenha medo de falar em público, às vezes a gente se sabota muito, né. Às É, vezes sim, então sempre, às vezes, quando eu vou falar para grandes públicos, 2, 3 dias antes eu entro naquele desespero de que eu fico: "Meu Deus do céu, será que é isso que eu quero mesmo? Será que faz sentido para mim?". Mas na verdade, no fundo, eu quero, é só o medo. Eu digo: "Ah, vou com medo mesmo". Só que eu sempre fico com essa insegurança. E esses dias eu estava conversando com uma amiga muito próxima minha, e eu disse isso pra ela, eu digo: "Olha, eu tô passando por isso, tô com medo, será que é isso mesmo?". E ela falou assim: "Nath, tu não gosta de inspirar as pessoas?". E eu: "Sim". Se fosse tu lá, te escutando alguém como tu, se fosse tu de 15, 16 anos, tu não ia te sentir inspirada? E não ia te ajudar um pouco mais? E eu: "Bah, se eu escutasse alguém realmente que contasse a minha história quando eu tinha 15 anos, bah, iria me ajudar tanto". Eu pensei: "Então, realmente é isso que eu quero fazer", sabe. É isso que eu quero fazer, eu quero inspirar pessoas. E se eu posso inspirar elas com a minha história e com a minha voz me comunicando, por que não? Isso é algo que eu faço muito bem. Ah, perfeito, Nath. Nossa, tu é uma cabecinha, hein? Tu tem uma cabecinha e tanto, né? E não só a questão da inteligência intelectual, e tal, mas tu tem uma questão afetiva muito forte, né? Dentro de Sim, ti, assim, tu transpira isso. E as pessoas hoje, para ter sucesso, hoje não sempre, mas as pessoas para poderem ter sucesso e galgando e construindo, não adianta só ter uma coisa técnica, né? sim, Precisa ter essa questão mais de enxergar a vida de um outro jeito, de querer levar os outros juntos, né, de ter essa coisa interna, né, tu deve tratar isso muito na tua terapia, né, imagino eu, mas de poder ter essa coisa mais internalizada, né, e poder colocar isso para fora e construir a tua vida como tu vem construindo. com certeza. Eu digo que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sinto muito as coisas e sempre quando eu me proponho a fazer algo, eu faço de coração, sabe. Eu me entrego por inteiro àquilo, e eu sou muito eu sou uma pessoa muito emotiva também, eu acho que por isso que tu trouxe essa questão da intensidade, enfim, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, sabe. E quando aquilo me toca, eu meu Deus, aí sim isso casa tudo, e eu me entrego super. Além das habilidades técnicas, ter isso é muito importante hoje no mercado, porque infelizmente o que a gente vê, o que eu presencio também muito, são pessoas que são muito boas no que fazem, só que não têm o coração, como a gente diz, sabe. Ou talvez estudou anos sobre comunicação, como se comunicar, sobre oratória, mas quando vai falar para tocar o coração ou quando vai ter que improvisar alguma coisa sem estudar, por exemplo, ou ficar horas decorando um texto, a pessoa não consegue. Então, assim, se entregar de coração, eu acho que é muito isso, assim, eu até, eu escuto muito assim: "Nossa, eu trabalho muito com improviso". As pessoas dizem que eu sou muito boa improvisando. E é de fato porque eu me entrego por inteiro. Além das habilidades técnicas, eu sou aquela pessoa que, cara, eu vou, entendeu? Eu vou dar a minha cara a tapa mesmo, eu vou ser eu e se der errado, pelo menos eu fui eu e eu tentei. Mas se der certo, aí vai ser maravilhoso. E é isso. Gente, é uma fonte de inspiração, hein, Nath? Ai, Por favor. obrigada. Como é que tu te percebes, assim, no como é que tu te vê no futuro? Tem alguma profissão, além, né, marketing, obviamente, como tu fala, mas, tu tá galgando coisas pela frente aí, em termos de mercado de trabalho? Tu já sabe aonde tu quer chegar? Então, isso é uma pergunta super difícil, É, porque inclusive hoje mesmo de manhã hoje de manhã eu estava pensando sobre isso,
porque eu sinto que o mundo me reserva muitas coisas, coisas que eu nem imagino ainda que vão acontecer. Eu tenho isso dentro de mim, só que e tenho alguns objetivos, mas eu sinto que eles são muito pequenos ainda, sabe. Então, quando eu penso no meu futuro, tem algumas coisas que eu quero conquistar, como eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa que seja multinacional, por exemplo. Eu quero muito trabalhar numa corporação que seja multinacional para ter essa experiência, mas eu acho que isso é pouco para mim também. Então eu fico pensando assim, pensando a longo prazo, por exemplo, eu não consigo imaginar como que vai ser meu futuro, porque tantas coisas acontecem, O muita futuro coisa. está sendo. Exatamente, o futuro está acontecendo. Eu sei que eu vou inspirar pessoas. Já estou fazendo isso, mas eu sei que isso é algo que eu vou fazer para o resto da minha vida. Vou fazer para sempre, assim, porque eu gosto muito disso. E eu sinto que isso é o meu propósito. Assim, quando a gente fala de propósito, eu sinto que esse eu vim no mundo para fazer isso, sabe? Mas quando eu penso no futuro, nos meus sonhos, nos meus objetivos, eu tenho muitos, mas eles parecem ser muito pequenos para uma vida ainda que eu tenho a construir. Eu só tenho 22 anos e eu fico pensando: "Nossa, com 22 anos eu já fiz tudo isso, imagina o que me espera para mais 10, mais 20, mais 30". Eu Então imagino que o mundo, o que tu na verdade, né, o mundo que te espera tu que te espera, na verdade, né, não é que tu que exatamente. espera, porque tu vai construindo, tu vai fazendo, tu né, além de levar as pessoas, tu vai empurrando muita coisa, né, e aquilo que a gente, de novo, falou da família, né, como tu transforma também as pessoas que estão no teu entorno com a tua vida. A Sim. propósito, aquela carta que tu escreveu, Está aqui, eu tá trouxe aí, ela, né, tá então aqui ela é isso, é uma conversa comigo. contigo mesma, né, e Exatamente. isso é permanente, né, Nath, tu Sim, conversa contigo lá na frente, lá atrás, aqui. sim. Eu posso ler ela. Faz 5 anos que eu Ler. escrevi essa carta, e sempre quando eu quero, quando eu tenho dúvidas, por exemplo, do que me espera no futuro, sabe, ou quando eu tô meia pra baixo, assim, e fico: "Nossa", quando as coisas não estão andando, que eu gosto muito de movimento, eu gosto que a minha vida esteja em movimento, as coisas estejam acontecendo, mas só que às vezes não é 100% do tempo assim. Então sempre quando eu tô meio cabisbaixa, eu retorno pra essa carta, e aí eu lembro: "Poxa, olha só, olha", eu vou ler pra vocês pra entenderem, vamos lá. Isso eu escrevi em julho de 2020, pra Nathalie de janeiro de 2021. Coloquei assim: "Oi gata, tudo bem? Eu espero que sim. Eu pensei muito no que escrever nessa carta, mas cheguei à conclusão de que eu tenho que te mostrar a pessoa incrível que você está se tornando. Vamos começar. Você lembra da Nath de 2018 ou 2019? Aquela menina que tinha medo de tudo, que não era ela de verdade e que se fechava para o mundo? Eu sei que dói muito falar sobre o nosso passado, mas esse é o melhor jeito de eu te mostrar o quanto você é capaz. Nós não somos mais aquela menina que tinha medo de mudar o penteado de cabelo por causa de julgamentos. A gente evoluiu. Agora você sabe a sua importância e você pode tudo. E nunca, mas nunca desista de acreditar em você. Quem diria que entraríamos na Renner como jovem aprendiz? Nem mesmo nós acreditávamos. Mas olha só, olha o que você conseguiu. Eu, Nath do passado, te admiro muito. E não esqueça de sempre amar a sua família e as pessoas que lutaram com a gente para que isso acontecesse. Agora vai. Viva intensamente sempre, dando o seu melhor em tudo e ajudando os outros, porque eu sei que você ama fazer isso. Daí eu coloquei, te amo, e um PS. Eu amo esse seu jeito louco e diferente de ser, e um PS2, sempre seja grata à sua educadora do pescar e aos seus colegas, pois eles que estão me ajudando, eu, Nath do passado, a se tornar você, Nath do futuro presente. Que lindo, Nath. Sim, Olha, falei que eu ia me emocionar de novo lendo esta carta, né. sim. Te pergunto então, o que que a Nath do presente fala para a Nath do futuro? Nossa, eu acho que a Nath do presente fala que ela tá muito grata por pela Nath do passado e por todas as coisas que a Nath do passado passou, e muito surpresa também com tudo que aconteceu,
e ansiosa para esse futuro que espera e para ver quem que vai ser essa Nathalie do futuro, porque ela não faz ideia, mas ela sabe que vai ser que a gente, ou que essa Nath do futuro, vai seguir o legado dessa Nath do passado, que é, como eu coloquei ali também, aquela questão de inspirar pessoas e fazer o bem, que isso, com certeza, eu sei que vai se prolongar aí para o resto da minha vida. Como encerrar assim? Não sei. Encerra para nós, Nath, esse episódio do Totalks de hoje. Deixa eu pensar no que eu posso falar. Para finalizar, eu quero dizer para talvez aqui falando sobre propósito e agora eu sei para que eu vim no mundo, para algumas pessoas seja difícil pensar isso e dizer, poxa, eu não sinto isso, não amo tanto assim, mas eu já pensei também dessa forma e eu acho que a gente tem que viver. A gente tem que aproveitar as oportunidades, porque a vida ela acontece e as coisas vêm pra gente. Então, eu vou dar um conselho aqui, tá? Vai, Nath, tu tem direito a tudo. Vou dar um conselho. Então, um conselho que eu dou pra quem ainda não encontrou o seu propósito, ou não sabe ainda o que ama, ou enfim, o que toca o coração, que a gente tem algo que toca o coração, a gente sempre tem. E quem ainda não sabe, só vive. Vive que a vida ela vai te mostrar. E a gente precisa estar aberto às coisas. Então, busque e agarre as oportunidades que vierem. E esteja aberto a essas oportunidades. E viva que aos poucos as coisas vão acontecendo. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu lá, com meus 15, 16 anos, não acreditava. Mas eu tive pessoas que me ajudaram. E eu fui com medo, fui com insegurança. Até hoje eu faço isso e aí eu vejo que, meu Deus do céu, as coisas estão se encaminhando e é isso que eu gosto e eu amo fazer. Então, para finalizar, eu acho que é esse conselho que eu dou. Puxa vida, maravilhoso, hein? O Totalks de hoje, então, por favor, né? Encerro ele realmente bem emocionada e digo para vocês que estão assistindo, compartilhem, porque a Nath é uma pessoa muito inspiradora e a gente não pode ser egoísta e deixar só com a gente tudo o que ela tem para falar para o mundo. Nath, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.